palavra agora. Os convido a abrir as Sagradas Escrituras em Marcos, capítulo 1, verso 40 a 45. Com a graça de Deus, hoje fechamos o primeiro capítulo de Marcos. Marcos, capítulo 1, verso 40 ao verso 45. Eu farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem com atenção. Marcos, capítulo 1, verso 40 a 45. Diz assim a palavra do nosso Deus: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Vamos orar. Deus Santo, nosso Senhor, nesse momento nós vamos ouvir a pregação da palavra, e Deus, há um grave pecado nos corações dos seres humanos que impede-nos tanto de pregar quanto de ouvir adequadamente a palavra. Um pecado que o salmista disse que o Senhor o livrasse e ele ficaria livre de grande mal. Este pecado é o orgulho, e eu peço que nesse momento o Senhor abata meu orgulho e abate também, ó Deus, o orgulho dos meus irmãos, daqueles que ouvem a palavra do Senhor nessa noite, para que de maneira alguma haja no meu coração e no deles barreiras à palavra do Senhor. É quando nos ufanamos, nos gloriamos em nós mesmos, nos enchemos, ó Deus, do egocentrismo típico do ser humano, é que a palavra vai cair num solo arenoso, pedregoso, espinhento ou pelo caminho. Nós não queremos isso. Nós queremos que a palavra caia num bom solo, a começar pelo pregador, que o Senhor possa julgá-lo pela palavra e também julgar os meus irmãos pela palavra. Que o nosso intento agora de pregar e de ouvir a pregação não seja a glória humana, mas seja a glória de Jesus. Que Jesus seja visto glorioso como de fato Ele é, e que haja no nosso coração uma disposição de louvá-lo, bendizê-lo, de vê-lo, ó Deus, na sua beleza, na santidade que lhe é própria, e assim nos curvemos debaixo da poderosa mão de Cristo em humildade, para que naquele dia Ele nos exalte, no dia da nossa glorificação, na volta do poderoso Salvador. E eu peço-te, ó Deus, que onde quer que a palavra do Senhor esteja sendo exposta agora, os pregadores sejam fiéis para o bem da tua igreja, que o que seja pregado seja o santo evangelho e não o blá 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 cristão que temos ouvido nos púlpitos das igrejas ultimamente. Que cada um dos dispenseiros saiba que o que o Senhor requer de nós não é converter o coração das pessoas. O que o Senhor requer de nós é fidelidade à pregação bíblica, e é isso que almejamos nessa noite. Em nome de Jesus oramos,
Amém. Meus irmãos, estamos chegando ao fim do primeiro capítulo de Marcos, e nós temos visto que o intento de Marcos com o seu livro era responder 3 perguntas: quem é Jesus, o que ele veio fazer e como eu posso seguir a Jesus. É claro que ele responde essas 3 perguntas de maneira muito elaborada em todo o livro, mas já no capítulo 1 ele responde essas 3 perguntas. O começo do seu livro é: Jesus é o Filho de Deus, e logo em seguida Marcos veio provar-nos que Jesus era o Filho de Deus através de alguns argumentos. Primeiro, um argumento profético da palavra, em que ele elenca profecias que mostravam que João Batista, como precursor de Jesus, apontava para Cristo como o Rei, como aquele que é Deus e se faz carne e vai salvar-nos. O segundo argumento era a pregação de João Batista, em que João Batista pregava que Jesus é o Rei e que ele não tinha poder nenhum, mas Jesus batizaria pessoas com o Espírito Santo, e Jesus era bem maior do que ele, ao passo que ele não podia nem mexer nas sandalinhas do nosso Senhor. Depois disso, Marcos vai nos mostrar que Jesus vai vencer o diabo, ou seja, somente Deus pode vencer realmente o diabo. Nós, seres humanos pecadores, somos fracos, somos tendenciosos ao pecado, mas Jesus vence o diabo lá no deserto, amarra o valente pela sua obra e vai começar o seu ministério de pregação. Depois dessas provas, Marcos vai nos dar 24 horas com Jesus, aí no capítulo 1, em que Jesus é mostrado como Deus através daquilo que ele fala e através daquilo que ele faz. E uma das coisas que Marcos queria focar em Jesus era a autoridade de Jesus. Por isso nós vimos que Jesus tinha autoridade para pregar, tinha autoridade sobre os demônios e tinha autoridade para curar. Depois de Marcos nos mostrar isso, na semana passada nós vimos qual era a missão de Jesus além de morrer por nós. Jesus disse: eu vim para pregar a palavra. Então, além de Jesus vir morrer por nós, a função de Jesus não era ficar curando pessoas e fazendo milagres. Jesus fazia isso sim, mas a função principal de Jesus era ser o profeta de Deus, que anunciaria a salvação. Ele veio para pregar. Hoje então, fechando o capítulo 1, Marcos vai nos relatar uma outra cura, mas essa cura aqui tem uma função para mostrar algo sobre quem é Jesus e como devemos seguir a Jesus. Então, o que Marcos quer nos ensinar com o verso 40 ao verso 45? Que Jesus, por ser Deus, tem poder para limpar a impureza do nosso pecado. Ou seja, Marcos quer nos mostrar que aquela cura tinha um efeito didático, que Jesus, através daquela cura, não somente mostraria-se como Deus, mas ele mostra aquilo que ele faz por nós como Deus, nos limpar da impureza do pecado. Vamos aprender isso por meio dos versículos. No verso 40 diz que um leproso se aproximou de Jesus, e aqui nós vamos ver que Jesus vai curar esse homem. E para que nós entendamos bem, como eu já disse aqui na introdução, sinais apontam sim para a autoridade de Jesus e pela identidade de Jesus. Nós temos que entender, irmãos, que há uma diferença entre milagres e sinais. Imagine você que o seu pastor esteja deitado num leito de enfermidade, com câncer terminal, e a medicina diga: não há chance de salvação para o seu pastor. Mas aí você se põe a orar, começam a orar intensamente, e eu estou desenganado, e num belo dia os médicos vão fazer exame em mim, me reviram todo e não acham em mim mais aquela enfermidade. E aí o que eles dizem? Nós não temos explicação por isso. Se o médico tem um pouquinho de religiosidade, ele vai falar assim: isso é um milagre. Milagre é uma operação da providência de Deus que acontece nos nossos dias, não por operação de seres humanos, mas por Deus operar livremente acima da sua providência. Deus continua fazendo milagres hoje.
Eu conheço um indivíduo que estava com câncer terminal, câncer no cérebro, 3 meses de vida, e já tem mais de 3 anos que ele está vivo e não se acha mais câncer nenhum no cérebro dele. Milagre. No entanto, Jesus fazia sinais. O que são os sinais? Quem responde para a gente é o apóstolo João, no capítulo 20, verso 30 e 31 do seu livro. Veja o propósito dos sinais. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que, olha só, objetivo, creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, outro objetivo, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, sinais eram coisas miraculosas, grandiosas, que Jesus fazia, os apóstolos faziam, para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, e a igreja está firmada sobre essa pedra que é Jesus, o Filho de Deus. No entanto, sinais também tinham uma função de ensinar coisas teológicas. Por exemplo, lá em Marcos, capítulo 7 e 8, Jesus realiza alguns sinais, e um dos sinais que Jesus realiza é a cura de um cego. Jesus cura um cego de 2 vezes. Ele vai lá, toca aquele homem nos olhos, e ele pergunta: o que você está vendo? E ele diz assim: eu vejo homens como árvores. E aí Jesus toca de novo os olhos dele e pergunta: o que você está vendo? Ele diz: agora eu vejo claramente. Por que Jesus fez isso? Porque logo em seguida Jesus perguntaria para os apóstolos: quem dizem os homens que eu sou? E aí eles dizem: uns falam João Batista, uns falam que João ressuscitou dentre os mortos, uns vão falar que você é o Elias, o profeta. E vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus fala assim: então Pedro, a partir de agora vocês têm que saber que eu vou morrer. E aí Pedro chega para Jesus e fala assim: não vai não. Ou seja, aquele sinal anterior mostrava o que? Jesus estava curando a cegueira dos apóstolos aos poucos. Sinais então tinham uma função ensinatória, didática. E esse sinal agora de um leproso tem essa função didática. Jesus vai ensinar para eles algo acerca do que ele pode fazer em relação ao pecado. Como é que a gente pode aprender isso? Em primeiro lugar, porque o pecado aqui ele é demonstrado através da lepra. O texto diz que um leproso se aproximou de Jesus. E isso é, meus irmãos, surpreendente. Porque, como nós lemos aqui hoje na nossa liturgia, os leprosos não podiam aproximar-se das pessoas. Os leprosos, segundo a lei cerimonial do Antigo Testamento, Levítico 13 e 14, que nós pincelamos aqui, eles deveriam ficar fora do arraial de Deus, reclusos, e ainda mais, eles dependiam da bênção do sacerdote para voltar ao povo de Deus. Levítico 14, 12 e 13 diz que o sacerdote deveria tratar da purificação do leproso e examiná-lo para ele voltar ao arraial ou não. Essa lei cerimonial apontava para a realidade do que significava a lepra. A lepra, meus irmãos, isolava as pessoas do convívio familiar, do convívio social, do convívio do culto, porque ela apontava para uma realidade interna do coração. Os leprosos gritavam: imundo, imundo. Por quê? Como nós lemos em Isaías 64:6, imundos são os nossos corações. O problema do homem não é a carne, não é os nossos pneuzinhos, não é a doença física. O problema do homem é uma doença espiritual, que é representada aqui pela lepra. E eu vou provar para os irmãos isso. Lepra aqui vem do grego lepros, do verbo leprem, que significa descascar. Então, uma pessoa leprosa é alguém que está descascando, descamando, se desfazendo. Havia 72 tipos de doenças naquela época que eram identificadas nessa palavra. No entanto, essa palavra aqui no contexto, ela é usada para uma doença contagiosa, degenerativa e mortal.
Como que nós podemos chegar a essa conclusão? Aquele homem estava leproso e então ele estava recluso. Ele não estava com uma doença simples de pele que ele podia conviver com as pessoas. Então, quando ele foi diagnosticado, ele recebeu para si um atestado: você é uma pessoa com uma doença insidiosa, repulsiva, lenta, progressivamente incurável, vai te matar. Por isso o leproso, ele era considerado um morto-vivo, o que os nossos filmes hoje chamam de zumbi. Já viu que eles vão se degenerando, se destruindo? A lepra, então, era considerada como uma doença que vinha como punição do pecado, como nós vamos ver, e que só Deus podia curar. Há um evento no Antigo Testamento, em 2 Reis 5:7, que a Síria entra em contato com Israel, porque o seu comandante, Naamã, estava leproso. Naamã, o sírio, estava leproso, e ele recebeu lá a incumbência de enviar uma carta para Israel para ser curado. Por quê? Porque em Israel havia um tal de profeta Elias, que realizava grandes sinais naquela época. E aí a carta chega diante de Acabe, rei de Israel. Olha o que Acabe diz sobre a vida e sobre a lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as vestes e disse: acaso sou eu Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este, ou seja, o rei da Síria, envie a mim um homem para eu curá-lo de lepra? Notai, pois, e vede que ele quer um pretexto para romper comigo, para me destruir. Ou seja, Acabe, mesmo sendo um ímpio, ele percebeu o quê? O único que tinha poder de curar alguém de lepra era Deus. Porque a lepra significa estar condenado à morte. Então, quem podia livrar uma pessoa da morte não era um outro ser humano, era Deus. A lepra, então, era considerada um símbolo da ira de Deus contra o pecado. Ela era infligida por Deus para pecados gravíssimos. Por exemplo, Miriam, que era irmã de Moisés, quando insidiosamente ela falou contra Moisés: por que você está nos liderando? Deus a feriu de lepra. Geazi, servo do profeta, quando tomou recursos que ele não deveria tomar para si, lá no caso da cura do leproso, ele ficou coberto de lepra. Ou seja, ele mentiu e Deus o puniu. E por fim, nós temos o rei Uzias, que não podia queimar incenso no templo, e por causa do seu orgulho ele quis queimar incenso, e Deus lhe deu a praga da lepra. Então, o Antigo Testamento mostrava o que? A lepra era um símbolo da ira de Deus em relação ao pecado. O pecado torna a pessoa imunda diante de Deus. Por isso o leproso era tirado do arraial de Deus, porque Deus é santo e Deus não pode conviver com o pecado. E o seu povo é chamado para ser santo, e o seu povo não pode conviver com o pecado. A lepra, então, ilustra o que a teologia chama de contaminação com o pecado. A lepra contaminava o homem, separava o homem de Deus e do culto e da sociedade. O pecado nos separa de Deus, do culto e da sociedade do povo de Deus. E aí, quais são as características da lepra em comum com o pecado? Veja só como que isso está aqui entranhado uma coisa na outra. Primeira coisa, a lepra é uma doença que atinge não só a pele, mas ela come a pessoa por dentro. Ela ataca os músculos, o sistema nervoso. E isso, é óbvio, aponta para algo que também faz isso conosco: o pecado. O pecado não é superficial. O pecado vem do mais profundo do coração. Ele come o nosso coração por dentro. Jesus disse lá em Marcos 7: do coração procedem os maus desígnios, o pecado. Ou seja, o pecado, meus irmãos, ele come o homem de dentro para fora, da alma para fora. Por isso os ímpios não têm felicidade verdadeira. Por isso que eles se afundam em bebida, em prazeres, mas eles estão sempre ali, taciturnos, sempre ali tentando mascarar a realidade de que eles estão sendo corroídos, comidos por dentro. Porque o pecado afeta todas as faculdades do ser: o mente, coração, vontade, pensamentos, palavras, desejo, consciência, alma. Já viu um ímpio ter paz de consciência? A lepra separa. A lepra faz com que pessoas sejam separadas.
não podem ir ao templo, à sinagoga, ao culto. A lepra aponta então para um pecado. O pecado lá em Isaías 59:2 é dito como aquilo que nos separa de Deus. O pecado também nos separa do próximo, através de ódios, mágoas, ressentimentos. E ele nos separa de uma vida tranquila com nós mesmos, trazendo culpa, complexos, uma autoestima achatada e destruída. Nós sempre nos sentimos pesados. Terceiro lugar, a lepra tornava as pessoas insensíveis. Nós sabemos que a lepra, ela pode ser diagnosticada por causa da insensibilidade que ela gera nas pessoas. Ou seja, a pessoa não sente mais o local afetado. Se ela queimar aquele lugar, ela não sente nenhuma gotinha de dor. E aquilo só vai piorando na vida dela. O pecado, de maneira semelhante, também anestesia e calcifica o coração. Quanto mais nós vivemos no pecado, mais a nossa consciência é cauterizada e mortificada. Ou seja, a alma vai definhando, e isso progressivamente, que quanto mais nós praticamos aquilo, menos nós sentimos repulsa e nojo do pecado. E aí, é por isso que você às vezes vê pessoas que ouvem a Bíblia, ouvem a pregação e continuam ali no pecado. Por quê? O pecado não as incomoda, a Bíblia não as incomoda, elas estão amortizadas, leprosas. Em quarto lugar, a lepra deixava marcas. Quando milagrosamente ela era curada, a pessoa às vezes ficava sem parte dos seus corpos, ou tinham cicatrizes tremendas nos corpos. O pecado também deixa marca no corpo, doenças. Não se engane, todas as doenças vêm do pecado no ser humano. Deixa feridas na alma. Pense bem, quantas vezes você já pensou: se eu tivesse uma máquina do tempo para voltar e não ter cometido aquele pecado? Quantas vezes os seus pecados do passado já foram revisitados na sua alma, marcados ali, sabe, como se tivessem sido crivados, talhados no seu coração. E o pecado deixa marca na família. Quantos homens são aí, leprosos em relação à sua mulher, sendo agressivos, descontando nela a sua raiva, igual criança, igual menino bobo, descontando raiva na mulher. Quantas mulheres querem dominar os seus homens, achando que estão fazendo vantagem? Por quê? Lepra do pecado. Quantos divórcios tem havido no meio do povo de Deus e no mundo? Quinta característica, a lepra contaminava, ela era contagiosa e se espalhava. Por isso o leproso ficava lá, isoladão. Por quê? Porque se ele encostasse nas pessoas, aquilo ia passando de pessoa para pessoa. O pecado também é contagioso. O nosso primeiro pai pecou e o pecado passou a todos os homens. E hoje, cada vez que geramos filhos, eles já nascem pecadores. E não só isso, o pecado também, ele vai contagiando a igreja. Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios 5:6, um pouco de fermento leveda toda massa. Ou seja, o pecado na igreja tem que ser morto, contido. Por quê? Pecado contamina a igreja. Por isso não existe pecado individual. O meu pecado te prejudica, o seu pecado me prejudica, mesmo que você faça lá na sua casa no escondido. Ele é contagioso. Sexta característica, a lepra deixava a pessoa impura, física, social, emocionalmente. O leproso era um banido. O pecado deixa impuro o homem. Isaías disse: nós somos como impuro, ou seja, nós somos todos leprosos. Nós somos imundos, nascemos imundos diante de Deus. Nascemos, meus irmãos, sem nenhum bem em nós. E mais, tudo aquilo que a gente faz, ele diz, é como trapo de imundícia. Já ensinei para os irmãos o que é isso, mas trapo de imundícia é o absorvente feminino na sua regra. Ou seja, ele fala assim: as obras de vocês são isso aí. E em último lugar, a lepra matava, deformando, destruindo, aos poucos fazendo a pessoa ficando chagada, mal cheirosa e morrendo em solidão. O pecado, diz Paulo, o salário do pecado é morte.
O pecado vai definhando e matando as pessoas e levando as pessoas à segunda morte, à punição capital, ao inferno. Só que tem uma coisa: ainda que haja essa tremenda correlação entre lepra e pecado, e por isso que Deus fez isso, tem uma coisa que vai além. Por quê? A lepra não atinge todas as pessoas. O pecado destrói todas as pessoas, no seu corpo e na sua alma. Separa o homem de Deus. O leproso aqui está com essa enfermidade, a enfermidade que aponta para o pecado. E veja o que esse homem faz. Ele se aproxima de Jesus e se ajoelha. Diz o texto então que ele chega diante de Jesus, e isso, como nós já vimos, é algo inusitado, porque ele não podia fazer isso, e ele se prostra em humildade, em adoração, rogando a Jesus: me cura, me limpa. Veja que esse leproso, ele é bem diferente dos crentes dos nossos dias, que não se curva diante de Jesus, da sua majestade. É engraçado que mesmo aqueles que se dizem humildes, eles oram diante de Jesus parecendo que estão sempre com o nariz em pé diante de Jesus, como se Jesus lhes fosse devedor, como se Jesus se alimentasse das suas orações. Pior dos casos são aqueles que dizem que devemos colocar Deus contra a parede, porque Deus é obrigado a dar-nos as coisas que nós queremos. Veja, o leproso, ele viu a real condição, não só do seu corpo, mas da sua alma. Somos leprosos e não temos direito de exigir nada de Deus. Por isso que humildemente ele pede a Jesus. E veja, meus irmãos, que a humildade nas Escrituras está geralmente relacionada com a cura da lepra. Nós lemos aqui 2 Reis sobre a cura de Naamã o Sírio, né? Naamã o Sírio, ele foi curado quando ele se mostrou humilde. O profeta disse para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão, que era um riozinho acanhado, pequeno, moribundo, e ele foi lá e se mergulhou, mesmo tendo rios melhores na Síria, mostrando o que? Humildade. E aqui nós vemos mais um leproso que vai ser curado, e ele demonstra humildade. E veja que a humildade dele vai em conhecer a vontade de Jesus como soberana. Se quiseres, ou seja, Senhor Jesus, o Senhor pode me curar, eu sei que o Senhor pode me curar, mas depende do Senhor querer. É isso que ele está falando para Jesus. Ele está dizendo: Senhor, o Senhor é soberano sobre a situação. Eu aqui estou como aquele que não merece nada, que precisa de tudo, mas aqui quem está acima da situação é o Senhor. E veja, meus irmãos, ele tinha plena consciência da sua imundície, e ele tinha plena consciência que só Deus podia fazer aquilo, o Deus encarnado que estava ante a sua presença. E diante desse cenário, o que acontece com Jesus? Diz o verso 41, Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou, disse: fica limpo. Veja que Jesus está profundamente compadecido. Na cultura judaica, uma pessoa leprosa podia ser apedrejada se ela se aproximasse de alguém. Para não contaminar-se, a pessoa podia ver um leproso de longe e matá-lo. Mas não é isso que Jesus fez. Diz o texto que Jesus ficou profundamente compadecido. E meus irmãos, Jesus, como um judeu, sabia como eram os leprosários da sua época. Você deve conhecer aí o filme Ben-Hur. O filme Ben-Hur conta a história desse judeu, Judá Ben-Hur, que tem um amigo que é do exército romano, Messala, e eles então se tornam inimigos. E Judá Ben-Hur é mandado para uma terra estrangeira, mas Messala continua cuidando da mãe e irmã de Ben-Hur. Mas num certo momento elas se tornam leprosas, e ele as envia ao leprosário. E quando a gente vê o leprosário no filme, eram aquelas cavernas, e lá ficavam jogados literalmente aqueles leprosos sem nenhum tipo de cuidado ali. As pessoas não podiam se aproximar daquele lugar, era um lugar tenebroso. Morar numa caverna, num lugar inóspito, imundo, sujo, completamente contrário àquilo que uma pessoa doente precisa.
Então Jesus tinha essa imagem perfeita na cabeça do que era um leprosário. E mais, ele tinha uma imagem perfeita do que é ser um leproso diante de Deus, ou seja, alguém pecador, alguém vil diante de Deus, alguém que Deus tem por seu inimigo. Mas isso comove Jesus. E Jesus então é uma contradição ao que esse mundo vil diz acerca do Deus cristão. O mundo dos nossos dias diz que Deus, por punir pessoas por pecado, é mau. Meus irmãos, não mesmo. Deus, quando pune pessoas, ele é justo. No entanto, nós somos os únicos que podem dizer que o nosso Deus se fez carne, morreu por nós, foi para aquela cruz maldita, se tornou a nossa punição para nos livrar da ira de Deus. Nenhuma religião pode dizer: o meu Deus morre por mim. Nós podemos dizer que o nosso Deus morre por nós, e não só morre por nós, ele toca num leproso por nós. O texto diz que Jesus se compadeceu, e é interessante que a construção da frase no grego diz que as entranhas de Jesus se comoveram. Sabe aquele ditado que a alegria vem do bucho? Ou seja, que a parte que mais sentimos são as entranhas. Os judeus tinham essa concepção. Então diz aqui o texto que as entranhas de Jesus se comoveram. Ou seja, o coração de Cristo foi profundamente tocado por aquele homem pecador, leproso, morrendo, que é um símbolo da humanidade, pecadora, leprosa, morrendo, se destruindo. Olhe para a humanidade, ainda que nós não estejamos num leprosário, o mundo virou um grande leprosário. Homens beijando homens, mulheres beijando mulheres, né? Na Califórnia hoje você pode roubar e não ser preso, e inúmeras outras coisas que vão mostrando o quê? Nós nos tornamos profundamente leprosos. Profundamente leprosos. E aí Jesus olha para aquilo, e meus irmãos, ele sabe muito bem o que é aquilo, porque ainda que ele não seja um leproso, Jesus foi aquele que foi tratado como um leproso sem o ser. Isaías 53:3, forme a imagem na sua mente: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Parece um leproso? Homem de dores e que sabe o que é padecer, ou seja, dores excruciantes no corpo e na alma por causa do nosso pecado. E como um de quem os homens escondem o rosto, o leproso. Alguém queria se topar com o leproso? Vê um leproso? Não. Era desprezado e dele não fizemos caso. Jesus não era um leproso, pelo contrário, ele é o santo, ele é o salvador, mas ele foi tratado pelos homens como um leproso. Por isso ele sabia o que era que aquele homem estava passando, e por isso ele sabe o que nós passamos no nosso pecado, nas nossas angústias, e por isso ele pode tão empaticamente nos ajudar no sofrimento. E é por isso que Jesus vem e nos toca. Imagine, leprosos não podiam ser tocados. A pessoa que tocava um leproso estava condenada à morte. Jesus tocou o doente. Jesus podia ter curado aquele homem com uma palavra, como ele curou muitos outros que ele nem sequer encostou neles. Mas Jesus vai lá e toca. Imagine, meus irmãos, você muito tempo com o corpo definhando, longe de família, longe de convívio, longe do culto, sem ser tocado por ninguém. Alguém vem e põe a mão em você. A lepra que apresentava o pecado abriu uma grande chaga no coração. Não ter aceitação, não ter pessoas que queiram ficar com você. Por isso que a bondade infinita de Jesus é demonstrada aqui. E Jesus ficou extremamente emocionado por isso, irmãos. Jesus tocou aquele homem com uma ternura, com um amor, com um cuidado, e disse: quero, fica limpo. Veja, o homem rogou a Jesus, e a vontade soberana de Jesus foi feita. Não foi a vontade do leproso,
foi a vontade do Jesus soberano sobre o leproso que foi feita. Ele não merecia, mas Deus decidiu, na sua graça, atender aquela petição, aquele rogo, e atender o pedido de cura, de um milagre, de um sinal. E veja então que Jesus simplesmente toca e diz: quero, fica limpo. O poder da palavra de Jesus. Ele toca um homem e cura com a palavra poderosa dele. A palavra que fez o universo, a palavra que sustenta o mundo, é a palavra que curou esse homem. É a palavra que nos tira da lepra para a vida com Jesus. A palavra que nos tira da morte espiritual para a vida. A palavra que um dia vai revestir os nossos corpos já lá no pó da terra e fazer com que eles vivam novamente, mas agora perfeitos para Jesus. Essa palavra curou aquele homem. É a palavra da salvação que eu estou pregando para vocês. E diz o texto no verso 42: no mesmo instante a lepra desapareceu. Por mais terrível que eu descrevi aqui, e de fato era a lepra não era páreo para Jesus. Ela é incurável para os homens. Ela é uma situação terrível e desesperadora para os homens, mas nada ela era perante Jesus e sua palavra. Veja que não demorou, no mesmo instante, como a cura da sogra de Pedro, como a cura do paralítico que vamos ver semana que vem. Não foi uma cura falsa, não foi um truque, não foi um embuste. No mesmo momento, toda a carne daquele homem, comida viva, foi restaurada de uma vez só, instantaneamente. Pum! Cura completa e instantânea. Não como as falsas curas que vemos por aí. O poder de Jesus para curar é o poder que Jesus usava para parar o mar, para acalmar o vento, para ressuscitar pessoas. É a palavra que Ele usa para nos salvar. Nós temos visto muitos embusteiros por aí, enganando pessoas, dizendo que tem o mesmo poder de Jesus e os seus apóstolos. Meus irmãos, então vamos testá-los. Vamos levá-los aos necrotérios e dizer para eles: ressuscitem um defunto, e eles não farão, apesar de já terem tentado. Eu conheço uma história verídica de um desses embusteiros que disse para uma família que havia acabado de perder uma criancinha que o filho deles ia ressuscitar, e aquilo virou um grande papelão no velório, completamente diferente do leproso aqui. Homem orgulhoso, homem leproso. Veja, o poder de Jesus é um poder de verdade, um poder que mostra que só Deus pode curar de verdade a lepra, porque só Deus pode curar de verdade do pecado. Marcos está mostrando essa cura aqui para mostrar o que? Jesus é quem purifica o ser humano do pecado. O ser humano não pode se limpar de maneira nenhuma em relação ao pecado. Ele poderia se purificar externamente, ser batizado inúmeras vezes, isso não limpa pessoas do pecado. O que limpa pessoas do pecado é o poder de Jesus. Por isso que o texto diz que Jesus curou e purificou, mostrando que essas duas coisas estão ali, entranhadas. Ou seja, Jesus aqui está limpando esse homem do seu pecado. O toque de Jesus, meus irmãos, curiosamente, quebra todas as expectativas de um judeu. Por quê? O sistema judaico dizia que se você tivesse algo puro e tocasse no impuro, aquilo que é puro se torna impuro. Jesus é puro, mas ele toca um leproso impuro, mas ele não fica impuro. Quem fica puro é o leproso, mostrando que a imundícia do pecado, ela encontra a virtude gloriosa, purificadora, perdoadora de Jesus, e não pode sustentar-se. Ou seja, onde abunda o pecado, a graça superabunda, ela sobressai, ela vai além. E agora esse homem purificado, ele pode cultuar a Deus, voltar para a sua família, voltar para a sociedade.
A cura aqui aponta para a verdade de que Deus é quem limpa. Somente Deus restaura relacionamento de um homem longe de Deus por causa do seu pecado com o Deus Santo. Somente Deus pode vir ao pecador e salvar o pecador, o Deus que é poderoso. Então veja, essa cura está aqui como um sinal que ensina sobre a purificação de pecados. No capítulo 2, que nós vamos ver na semana que vem, Jesus vai perdoar pecados. Então o que Marcos quer nos ensinar é: Jesus é Deus porque Ele perdoa pecados e Ele purifica dos pecados. E aí nós entendemos a obra de Jesus. Muitas vezes nós entendemos a obra de Jesus como alguém que perdoa pecados, e de fato é assim. Mas pecado perdoado tem que ser pecado limpo. Essa limpeza da impureza do pecado é chamado na Bíblia de santificação, em que Deus vai mortificando o pecado do homem e renovando o homem no seu interior, fazendo morrer cada vez mais para o pecado. Assim os puritanos entenderam. Veja o que eles disseram: a santificação é a obra livre da graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser. Olha o leproso renovado, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e viver para a retidão. A santificação vai nos renovando, a santificação vai nos limpando, a santificação vai matando o pecado e tirando a sujeira do pecado. E Jesus fez isso, irmãos, e faz isso conosco com um grande custo sobre ele, porque ainda que Jesus não seja um impuro, não seja um leproso de verdade, Deus o fez leproso por nós. 2 Coríntios 5, 21, Paulo diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, para que Jesus pudesse limpar o seu pecado e o meu pecado, ele teve que receber a sujeira do meu pecado e do seu sobre ele. Mas graças a Deus por isso, porque naquela cruz, fora do arraial de Jerusalém, como um leproso, debaixo da ira de Deus, da punição de Deus, Jesus nos salvou. E Jesus hoje está nos purificando e nos transformando e fazendo-nos parecidos com Ele. Louvado seja Jesus Cristo, irmãos, que se compadece de nós e nos purifica, nos reúne com Deus, nos reúne com o seu povo e nos está nos levando pela santificação para a glória celeste. Mas diante disso, o que Jesus falou para aquele homem? Verso 43: fazendo veemência e advertência, o despediu. Veja que Jesus vai falar com ele agora de maneira brava. Depois de curar o homem, Jesus faz uma grave advertência. Essa expressão veemente advertência tem origem no grego, no resfolgar de um cavalo. Já viu quando um cavalo ele está com o ânimo exaltado e ele fica assim? Já viu isso? Parece que ele está nervoso, não parece? Tem gente que está nervoso e fica bufando assim, como se nervosismo ficar bufando resolvesse alguma coisa, né? Ah, muito bonito. Vai lá, nervosinho, parabéns. Não leu nas escrituras que mais vale o homem que domina o espírito do que toma a cidade? Parabéns, vai ajudar alguma coisa. O cavalo, ó, Jesus usou aqui uma advertência como se fosse assim, ó, veemente. É como se ele pegasse aquele homem e dissesse assim, ó, não fale nada para ninguém. Falou com ele bravo. Isso contraria a visão do Jesus bonzinho dos nossos dias, né? O Jesus bonachão das igrejas que pintam por aí, né? Ou seja, um Jesus John Lennon, paz e amor, né? Olha, o Jesus da Bíblia, pelo que eu conheço do Jesus da Bíblia, foi aquele que fez lá um chicote e expulsou as pessoas do templo a chicotada. O Jesus da Bíblia, ele falou bravo com os discípulos: até quando eu vou sofrer vocês? O Jesus da Bíblia disse para os discípulos assim: olha, você está vendo a multidão indo embora? Vocês querem ir embora também? Pode ir embora, eu não faço questão de vocês ficarem aqui. E tem mais, um de vocês é o demônio, falando de Judas Iscariotes que trairia. O Jesus da Bíblia, irmãos, não é o Jesus que estão pintando por aí. O Jesus da Bíblia, muitas vezes ele teve que falar bravo com os discípulos, com as multidões. Ele chamou pessoas de filhos do diabo, ele chamou pessoas de hipócritas,
Então Jesus fala aqui com esse homem, não como um coitadinho, uma vitimazinha qualquer. Jesus aqui fala sério, bravo com ele. Por quê? Porque Jesus queria dele obediência. Jesus estava ensinando para aquele homem que obediência é uma coisa profunda e séria na Bíblia. Cristianismo não é brincadeira. Cristianismo é algo sério e comprometido. Tanto que Jesus compara os sermos discípulos com tomar a cruz e seguir, ou seja, envolve severidade, seriedade, custos para as nossas vidas, tanto no corpo quanto na alma. Jesus então não deseja discípulos que querem viver uma vida mansa, sem obediência, sem seriedade. Isso não é discipulado de Jesus, isso não é servir a Jesus. Cristianismo não é aquela comédia pastelão da Netflix que a pessoa faz tudo errado e no final dá certo. Não, cristianismo é aquilo que uma pessoa não obedece a Jesus e faz tudo errado, no final dá inferno. E que uma pessoa que obedece a Jesus vai para o céu só porque Jesus quer, mas tem que ter obediência. Então, ser discípulo é ouvir com seriedade o que Jesus diz e seguir estritamente as palavras de Jesus. O que Jesus quer de nós? Que obedeçamos a palavra dele. E aí a gente vai aprender o que? Ninguém entra no céu por obediência, mas ninguém entra no céu sem obediência. Obediência é prova de que nós nascemos de novo. Obediência é prova de que eu e você somos agora cristãos de verdade. Por isso, Jesus falou com ele de maneira enfática, severa, de maneira, sabe, assim, ó, não fale para ninguém, que é o que está no verso 44. Por que Jesus fala dessa maneira com o homem acerca de não falar para ninguém? Os sinais não apontavam para quem Jesus é? A lepra não é uma doença que só Deus cura? Então, dizer para as pessoas que Jesus curou a lepra é dizer que Jesus é Deus. Mas Jesus mandou esse homem não falar. Por quê? Nós temos 3 motivos que Jesus mandou que esse homem não falasse nada. Na semana passada nós vimos que o ministério de Jesus não era um ministério de cura. O ministério de Jesus era um ministério de pregação. Então, em primeiro lugar, Jesus aqui estava percorrendo as cidades da Galileia para pregar. Ele acabou de fugir da multidão que estava ali, desejosa para ver curas, milagres, mas não queria Jesus como Salvador. Aquela multidão estava começando a conhecer Jesus, e os apóstolos tinham culpa nisso também, como um operador de milagres, um curandeiro. Mas Jesus veio buscar o perdido, remir homens através da sua morte e da sua pregação. E Jesus sabia que aquilo sendo divulgado reforçaria naquelas pessoas algo que elas já estavam fazendo, buscando Jesus só para os interesses do aqui e agora. Tanto que essa mesma multidão que vai vir até Jesus, Jesus falou para eles o seguinte: em verdade vos digo que me buscais não porque vistes sinais, ou seja, não porque os sinais apontam que eu sou, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Aquele povo só estava procurando Jesus para comer pão, só estava procurando Jesus para ser curado, mas não estava procurando Jesus porque Jesus salvava. Então esse é o primeiro motivo. Em segundo lugar, a multidão era uma tentação para Jesus. Lembre-se que nas tentações do diabo, lá no livro de Mateus e de Lucas, que narram a tentação de maneira mais completa, nós vemos que uma das coisas que Satanás queria fazer de Jesus era tornar o ministério de Jesus mais rápido, mais simples, mais fácil. Ou seja, ele ofereceu para Jesus a saída mais fácil. Jesus ficar aqui com uma multidão a tiracolo que só quer ver os seus sinais, os seus milagres, isso é a saída mais fácil. E isso confundiria o que é o ministério de Jesus: morrer. Veja que quando eu já citei o evento, Jesus disse que ele teria que morrer, Pedro começou a dizer: não faça isso. E olha o que Jesus falou para Pedro. Então começou Jesus a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos
pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Aí, ao gênio. Mas Pedro, chamando à parte, começou a reprovar Jesus. Estava reprovando, falou: você está errado, Jesus, você está louco. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Ou seja, Pedro não estava possuído, mas Pedro tinha a ideia de Satanás, que o Messias não deveria sofrer. Por isso, a multidão que estava querendo um Messias, que fazia só coisas para o bem deles, estava ali a serviço de Satanás. Um pastor disse o seguinte: muitas vezes o diabo escondeu-se atrás da multidão ávida por milagres. Uma multidão ávida por milagres é uma multidão impulsionada pelo diabo. Aí você pode entender muitas das igrejas de hoje, né? Ávidas por milagres, impulsionadas por Satanás. Em terceiro lugar, estava acontecendo uma coisa que Marcos ainda não registra, vai registrar agora no capítulo 2, que os líderes judeus já tinham inveja de Jesus. Ver uma multidão correndo atrás de Jesus levaria o quê? A morte prematura de Jesus. Só que tem um grande problema: Jesus tinha que morrer na hora certa, no lugar certo, do jeito certo, e mais, ele tinha que discipular os discípulos por mais tempo, porque eles ainda tinham dificuldade de saber quem ele era. Então Jesus pede àquele homem: não fale isso, por causa desses 3 motivos. Mas o que ele pede o homem para fazer, o texto não relata se ele fez. Ele pede: vá até o sacerdote e lá faça o que se deve fazer para sua purificação, para testemunho ao povo. Veja que Jesus queria dar testemunho da cura daquele homem do jeito certo, no sentido de que ele seria reintegrado à sociedade por meio do sacerdote, que ia atestar: ocorreu um legítimo milagre, verdadeiro, verificável. E isso serviria de testemunho aos sacerdotes que Jesus estava operando de fato sinais verdadeiros. Mas, como nós sabemos, isso também serviria contra eles, porque eles não creriam em Jesus e seria para a condenação deles. Jesus manda o homem fazer a coisa certa, mas ele não fez. Verso 45 diz: saiu a propalar, ou a propagar, ou a falar, lançar ao vento a notícia. O leproso desobedeceu a Jesus. Antes o texto mostra a humildade, a prostração, o melhor desse homem. Só que agora ele decide desobedecer a Jesus. Diz o texto que aquilo que Jesus falou para ele não fazer é aquilo que ele estava fazendo. Ele estava fazendo exatamente o oposto daquilo que Jesus tinha pegado dele e falou assim: não faça isso. Os comentaristas dizem que esse homem tinha muita alegria e por isso ele desobedeceu. Mas eu vou te dizer, coitado desses homens, estão errados demais. E eu não estou falando isso de orgulho, não. Porque, meus irmãos, a Bíblia me ensina coisa diferente. A Bíblia me ensina que alegria ou tristeza não são justificativas para a desobediência. A Bíblia ensina que a obediência irrestrita às ordens do Senhor é aquilo que Deus requer de nós. Nem mesmo algo bom ou algo ruim nos permite quebrar as ordens de Deus. Não podemos então afirmar com certeza se esse homem foi salvo ou não. Eu não boto a mão no fogo por ele, só Jesus é quem sabe. Mas eu sei de uma coisa: o pecado aflorou na vida dele aqui agora, e ele não podia usar nada como desculpa para desobedecer a Deus. Eu sei que essa é a dinâmica das nossas vidas. A gente tenta desculpar o pecado. Isso é chamado de racionalização do pecado. A gente tenta raciocinar o pecado. Eu não obedeço a Deus nessa área porque eu tenho um trauma. Eu não obedeço aqui porque fulano é muito chato. E a gente vai colocando desculpinhas bestas. Veja, a obediência para Deus sempre é o mais importante. E antes da gente querer bens materiais, ou cura, ou qualquer outra coisa, a gente tem que querer obedecer a Deus. O verdadeiro crente, ele mostra o amor a Deus por obediência.
Foi isso que Deus disse para Saul. Saul estava numa enrascada e ele desobedeceu, e Deus disse para ele: olha, eu quero que vocês obedeçam, eu tenho prazer na obediência. Simples assim. E veja, meus irmãos, que pecado tem consequências desastrosas. O texto diz aí que a partir do pecado desse homem, Jesus não podia entrar mais nas cidades para pregar. Ou seja, o pecado daquele homem, que lá estava felizão, não queria obedecer, gerou dificuldades para Jesus. Marcos fala: Jesus não podia mais entrar nos lugares para pregar. O que Jesus disse que veio fazer? Pregar. Jesus disse que ia visitar as cidades fazendo o quê? Pregar. E agora o que Jesus não pode fazer? Pregar. O pecado daquele homem foi um problema para a missão evangelística de Jesus. Se Jesus entrasse nas cidades, as multidões viriam querendo cura, querendo Jesus milagreiro, curandeiro, não o Jesus da palavra, o Jesus salvador. Eles não iam vir até Jesus para ouvir a salvação, ouvir que eles eram leprosos espirituais e precisavam de Jesus para ser salvos. E aí a gente aprende o que? Pecado atrapalha o avanço do reino de Deus. Não impede, mas dificulta. Pecado sempre tem consequência no processo de santificação dos crentes e da igreja. Isso então ilustra bem o contágio do pecado. Veja, aquele homem estava leproso e não contaminava ninguém. Agora ele está curado e está contaminando pessoas com seu pecado. Que ironia, né? O pecado prejudicou a pregação. Por que hoje as pregações têm tão pouco poder? Por que hoje nós vemos tão poucas verdadeiras conversões na igreja? Pecado da igreja. Mas, graças a Deus, que Deus é soberano, e diz aí que algumas pessoas vinham ter com Jesus, mesmo Jesus estando nos lugares desertos, mostrando que Deus continuava com o seu plano de salvação, e que nem mesmo o pecado humano pode atrapalhar a salvação. Isso é uma ótima notícia para mim e para você, não é? Ou seja, o meu pecado e o seu pecado não atrapalha o plano de Jesus para salvar os seus eleitos e para nos salvar, mas torna a nossa santificação mais difícil. Por isso que muitas vezes que Deus, para tirar um pecado da nossa vida, meu amigo, a gente soa sangue, a gente corta um dobrado, a alma é esmigalhada. Mas Deus e o seu poder jamais podem ser suplantados. Aplicações. Eu achei brilhante um comentarista que ele fez a seguinte aplicação: Jesus mandou aquele homem ficar calado e ele falou. Hoje Jesus nos manda falar e nós rebeldemente calamos. A desobediência desse leproso que você viu e está aí condenando, né? É menor do que a sua. Hoje nós somos mais culpados do que ele, porque nós temos toda a Bíblia, temos o Jesus que já morreu e já ressuscitou, e temos o Espírito Santo nos nossos filhos. Por isso hoje Deus nos ordena a falar as boas novas a todos os leprosos espirituais que nós conhecemos. Peça a Deus graça, meu irmão, para você obedecer à ordem de Jesus e pregar a salvação para os pecadores que estão ao seu redor, leprosos de coração. Nós estamos muito calados, falamos pouco de Jesus. Segunda aplicação, eu e você, a gente viu que a lepra é uma doença horrenda, mas que existe algo semelhante e que é pior do que a lepra, uma terrível enfermidade na alma, que corrói a alma, o corpo, todo o nosso ser, que está arraigada nos nossos ossos, medula, coração, e é uma força mortífera. Isso é chamado de praga do pecado. Tal como a lepra é uma doença profundamente infecciosa para todas as porções do nosso ser, natureza,
coração, vontade, consciência, entendimento, memória e afeições. Tal como a lepra, o pecado nos torna asquerosos e abomináveis, incapazes do convívio com Deus, despreparados para a glória de Deus. Tal como a lepra, o pecado é incurável se o tratamento for feito por um médico terreno, e ela vai nos arrastando para aquilo que nós chamamos de segunda morte. O pior de tudo é que nós não estamos isentos dessa doença. Aos olhos de Deus, disse Isaías, todos nós somos como imundo. Mas feliz realmente é aquele que aprendeu, foi instruído a sentir-se diante de Deus como um miserável pecador, a entender que não há nele bem algum. Bem-aventurado é aquele então que não passa de um leproso espiritual, de uma criatura maligna e vil, e que reconhece isso diante de Deus. Tomar conhecimento disso é a primeira direção para a cura do pecado. Os sãos vão no médico? Jesus disse não, os sãos não precisam de médico. Por isso a gente tem que reconhecer, nós não somos sãos. A miséria de muitas almas é que elas não percebem os seus próprios pecados e a necessidade que elas têm de perdão. Essa é a verdadeira miséria da alma. Terceira aplicação: devemos bendizer a Deus pelo fato do Salvador que nós temos ser todo-poderoso e poder tratar essa doença que eu falei. É um pensamento animador e repleto de consolo saber que nada é impossível para Cristo. Nenhuma enfermidade do coração acha-se tão profundamente arraigada que Jesus não seja capaz de curar. Nenhuma praga da alma é tão virulenta que o grande médico Jesus não pode sarar. Nunca, portanto, devemos desistir da salvação de quem quer que seja que esteja ao nosso redor enquanto essa pessoa viver. Os piores casos de lepra espiritual da Bíblia foram curados por Jesus. Saulo, Zaqueu, Manassés e muitos outros. Paulo disse que ele era o pior dos pecadores e Jesus o salvou. Sendo assim, os homens se perdem eternamente, não é porque eles são ruins demais para serem salvos, mas sim porque eles não querem ver a Cristo para ser salvos, porque se acham bons demais para Jesus. Quarta aplicação: diante do incidente desse leproso, há uma lição profunda e de extrema importância e que é muito prática e é difícil de aprender. É evidente que há ocasiões em que o nosso Senhor quer que trabalhemos para Ele de forma tranquila, silenciosa, ao invés de atrairmos a atenção do público por meio de um zelo ruidoso, um zelo demonstrado, que todo mundo vê. Há um zelo que se manifesta não com entendimento, como aqueles que vão lá no hospital pregar e começam a gritar, orar alto, como se isso tivesse alguma coisa a ver com o Evangelho. Já viu isso? Mas há também um zelo justo e digno de elogio. Tudo é belo quanto feito ao seu tempo próprio e da maneira própria. Por isso Salomão disse: o sábio conhece o tempo e o modo. A causa de Deus pode ser levada avante algumas vezes pela quietude e pela paciência, melhor do que ficar falando. E veja, a Bíblia diz: não devemos dar as coisas santas aos cães e nem lançar as pérolas aos porcos. Se esquecermos isso, talvez estejamos retardando a própria causa que nós queremos defender. Eu sei, é um assunto difícil e delicado, mas é inquestionável que a maioria dos crentes hoje
incline-se a fazer silêncio do que a confessar Jesus diante dos homens. Nós precisamos hoje muito mais da espora do que do freio. Porém, é inegável que há um tempo para cada coisa. Conhecer o tempo certo é um dos grandes alvos do crente. Há homens bons que demonstram maior discrição e zelo, e portanto são melhores na obra. Há outros que demonstram tanta discrição que também são horríveis para a obra. Por quê? Porque não falam de Jesus nunca. Devemos orar então por uma mente sã e sabedoria para fazer as coisas direito. Difícil, não é? Mas Deus pode dar-nos. Quinta e última aplicação. Como eu disse, eu acho que seja impossível dizer se esse leproso foi salvo ou se ele foi apenas curado. Porque a primeira coisa que ele fez foi desobedecer. Eu aqui não boto minha mão no fogo por ele, mas eu consigo tirar aqui uma aplicação muito proveitosa, que até um inglês que eu gosto muito, chamado Phil Crowther, tirou, que é a seguinte indagação: o que você prefere? Ser curado de uma doença terrível, mas não obedecer a Jesus e ir para o inferno? Ou obedecer a Jesus, morrer comido por uma doença terrível, mas ir para o céu e encontrar-se com o Senhor? A desobediência do leproso mostra que a obediência a Jesus é mais desejável do que qualquer cura. Qualquer benefício que você possa receber, irmãos, nessa vida, é menos do que sua obediência a Deus. Foi Deus mesmo quem disse: obedecer é melhor do que sacrificar, atender é melhor do que gordura de carneiros. Deus quer que eu e você sejamos fiéis a Ele segundo as Escrituras. Essa é a prova que a lepra do meu e do seu coração foram tiradas. Como é que eu sei se eu tenho um coração leproso? Eu não obedeço. Como é que eu sei se o meu coração foi limpo? Eu obedeço. Sendo assim, deseje mais do que qualquer bênção desse mundo a bênção espiritual de ser fiel a Jesus. Esse é o caminho certo para o céu. O caminho da desobediência, mesmo saudável como um cavalo, vai levar-lhe para o inferno. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos cear. Chamar aqui o Bruno e também o seu Zé Clarison para me ajudar com a Santa Ceia. Bruno, traz o álcool, por favor, meu irmão. Primeira Coríntios 11, 23. Eu vou ler para os irmãos. Diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Paulo nos mostra o que? Ele não inventou a Santa Ceia. O que eu recebi do Senhor, eu entrego para vocês. Do jeitinho que Ele me ensinou, eu passo para vocês. O grande problema ali era que eles não faziam a Santa Ceia do jeito certo. E além disso,
eles estavam em grandes pecados, sem confessá-los, longe da comunhão e tomando a Santa Ceia. E aí Paulo diz: por isso que no meio de vocês já tem muita gente doente e tem muita gente aí que morreu já, muitos dormem, ou seja, porque vocês estão brincando com a Santa Ceia. Então, com isso a gente aprende duas realidades. Primeiro, a Santa Ceia é um memorial dado por Cristo para a gente lembrar que Jesus morreu por nós vicariamente, deu o seu corpo, deu o seu sangue por nós. Mas, em segundo lugar, e mais ainda importante, que também é um alimento espiritual que pode fazer-nos bem, se tomarmos de acordo com a palavra, e pode fazer-nos mal, se não tomarmos de acordo com a palavra. O que é tomar de acordo com a palavra? Em primeiro lugar, seja como um leproso, saiba que você não é digno. Em segundo lugar, seja membro do corpo de Jesus. Discernir o corpo é fazer parte do corpo de Jesus. Se eu não sou membro de nenhuma igreja, eu não posso tomar a Santa Ceia. É para o corpo de Jesus. E além disso, tenha comunhão com o corpo de Jesus, seja realmente alguém que comunga com seus irmãos. E essa é a hora da maior e intensa comunhão que a gente tem. Interessante, né? A gente fala aqui na casa um dos outros é comunhão. A gente chama de comunhão que não é comunhão, e aquilo que é comunhão a gente não dá importância, que é a ceia do Senhor. Isso é a verdadeira comunhão. E na casa um do outro comer churrasco não é comunhão. Comunhão é do corpo de Cristo nas coisas espirituais. Mas você pode me chamar para comer um churrasco, não ligo não. Percebe? Isso é comunhão. Fazer as coisas espirituais, adorar a Deus, estar reunidos num corpo, num propósito de adorá-lo, de alimentar-se. E aí, meus irmãos, saibam por fim que estes elementos eles não mudam, mas pela fé Cristo nos alimenta. Coisa tão singela, né? Mas tão profunda, até que Ele venha. Por quê? Naquele dia nós vamos tomar a ceia do Cordeiro, meu amigo. Nós vamos nos alimentar com Jesus fisicamente no novo céu e nova terra. Imagina o que é isso? Que maravilha! Que isso te leve a ansiar por esse dia. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da mesa santíssima de Jesus Cristo. Nós todos somos pecadores e não podemos participar dela. No entanto, eu lhe imploro que o Senhor permita-nos receber da graça e da misericórdia de Jesus como esse leproso, para que sejamos purificados não só na carne, mas no profundo do nosso ser. Que Jesus venha matar o pecado dentro de nós, que Jesus venha transformar-nos à imagem perfeita dele. Que nós, ó Deus, sejamos abençoados, para que nas nossas lutas contra o pecado, contra esse mundo, contra as filosofias desse mundo, nós estejamos firmes em Jesus. Abençoe-nos agora, nós precisamos que nesse momento nós possamos pela fé sentir o céu, antegozar a boda do Cordeiro, aquele bendito dia de celebrar com Jesus para sempre a nossa salvação. Que nós agora lembremos da morte sacrificial e vicária de Jesus. Ele morreu no nosso lugar, nós é que merecíamos aquela cruz, e assim ter a alegria da salvação. Tire, Deus, esses elementos do uso comum e leve-os ao uso espiritual, pela ação do Espírito Santo e da nossa fé. Nós queremos alimentar e nos banquetear de Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. Vamos já limpar? Na noite em que nosso Senhor foi traído, Ele partiu o pão, deu graças e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Meus irmãos, aqueles que forem tomar da Santa Ceia,
os irmãos forem aproximando, coloquem-se de pé para que eles os vejam, distingam vocês. Por semelhante modo, irmãos, depois de abençoado, ele também tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, aqueles que tomaram do pão, também devem tomar do cálice do nosso Senhor. Vamos todos nos colocar de pé e vamos encerrar com oração e a bênção. Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos pela tua palavra e santa ceia que nos alimenta espiritualmente. Ó Deus, felizmente o teu povo hoje está muito enfermo, porque o teu povo hoje está cego para não perceber a impureza do pecado avultando-se no nosso meio. Mas eu quero implorar que da maneira como Jesus tocou aquele leproso e purificou, o Senhor possa fazer conosco, mas isso de maneira mais profunda na nossa alma. Nossa igreja e as demais igrejas precisam disso. Que o Senhor tenha misericórdia, que entendamos que o nosso maior problema não são as estruturas físicas, programações que fazemos ou não fazemos, mas o nosso maior problema é, infelizmente, o pecado que tem, ó Deus, de maneira tão contagiosa, progredido em nosso meio. Por isso tenha misericórdia, leva-nos, ó Deus, a ver a seriedade que é seguir a Jesus, e saber que há poder em Jesus para matar o nosso pecado de dentro para fora, que como John Owen disse, se não matarmos o pecado, certamente ele nos matará. Que isso não aconteça, que nós percebamos o movimento do pecado e possamos subjugá-lo pelo poder de Cristo, e assim que o Senhor venha nos limpar e limpar a tua igreja progressivamente, até a nossa morte e a volta de Jesus Cristo em glória, o que ocorrer primeiro, para que estejamos naquele bendito dia, limpos de todo o pecado, gloriosamente adornados para sempre, para viver com Jesus Cristo na glória excelsa. Nos dê essa graça, Deus, eu te imploro em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do bendito Pai
e a consolação, comunhão do Espírito estejam com os eleitos do Senhor hoje e para sempre. Amém. Deixa eu sentar, queridos irmãos.